Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É um prazer estar aqui de volta no programa Política em Foco, onde abordamos as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje, João Paulo Messer. João Paulo Messer, prazer mais uma vez estar com você aqui. Prazer é todo meu, sempre aqui na TVA, debatendo os assuntos que pautam o nosso dia a dia também, né? E a gente tem a oportunidade de trazer aqui para os telespectadores da TVA um pouco mais da nossa leitura para esses assuntos que movimentam o Parlamento de Santa Catarina. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui. Bom, o João Paulo Messer, que é da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV. E também conosco Lucas Casagrande. Lucas Casagrande, que é da Rádio Araranguá. Satisfação, Lucas, seja bem-vindo também. Olá, Marcelo, João Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é sempre bom a gente discutir os assuntos que movimentam o estado de Santa Catarina e que passam também pelo Parlamento catarinense. Muito bem, gente. Olha, vamos começar a falar falando nesse programa sobre Universidade Gratuita e Fundesc. Por quê? Porque o plenário da LESC aprovou nesta semana dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo que fazem alterações no programa Universidade Gratuita e também no Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc. Esse fundo é responsável pelas bolsas de estudo para as instituições particulares. E as propostas agora seguem para a sanção do governador Jorginho Melo e com certeza ele vai sancionar, afinal de contas são propostas, como eu disse antes, de origem do Executivo. Pois bem, conforme o governo, o objetivo das alterações é melhorar a fiscalização e a governança tanto da Universidade Gratuita quanto da questão do Fundesc também. E um projeto de lei complementar que foi aprovado, que trata da Universidade Gratuita, ele teve um voto contrário aí do deputado Matheus Cadorim, e o deputado Marquito, apesar do voto favorável, criticou a exclusão de emenda apresentada pela deputada Luciane Carminati, que previa a reserva de bolsas de estudo para pessoas pardas, pretas e indígenas. O parlamentar afirmou que vai propor aí um debate a respeito do assunto junto ao governo do estado. Pois bem, vamos agora então às propostas que criam, na verdade, um maior controle, né? Vai criar um grupo, uma espécie de grupo gestor da Universidade Gratuita e que vai criar um maior controle. Bom, antes tarde do que nunca, né? Vocês acreditam que a partir desse maior controle, isso no mínimo diminui a possibilidade de novas fraudes? Eu entendo que pelo tamanho desse programa, se levar em conta o tamanho do programa e o tempo em que ele foi criado e colocado em prática, é natural que nós teríamos alguns remendos, se eu posso chamar assim, alguns ajustes, creio que seja melhor, porque ele é um programa muito grande, muito extenso, é um programa criado e o governo, costuma-se dizer que o governador Jorginho Melo não precisaria ter desse programa prometido, que tinha vencido a eleição, mas ele tinha como objetivo fazer o programa logo de cara no seu governo. E isso criou inúmeros problemas. A gente lembra muito bem as primeiras suspeitas, o que foi levantado, o Tribunal de Contas, ou seja, pareceu um gigante estranho para todos, inclusive para quem criou. Então, o que está acontecendo agora, creio que seja uma dessas etapas que esses programas vão ter que passar, ou seja, são ajustes necessários que vão ser feitos. Solucionou os problemas, não teremos mais questionamentos a serem feitos? Impossível dizer isso, basta dizer que a própria emenda da deputada Luciane Carminati, sugerindo que fossem reservadas para as minorias cotas, e isso não passou, o protesto de alguns, mas veja que ninguém vota contra o programa no contexto todo, porque não é salutar para nenhum parlamentar, nesse momento, opor-se ao programa. Então, ele vai continuar sendo ajustado com o passar do tempo. É óbvio que cada ajuste que faz, e respondendo mais objetivamente, Lula, cada ajuste que é feito, menor é o risco de se ter vazar alguma questão, essas que foram levantadas, inclusive se chegou até a polícia, Tribunal de Contas, essa investigação toda. Totalmente, ele não está seguro em absoluto. Ele é um programa muito grande. Vale destacar que a Assembleia, num primeiro momento também, ela, de certo modo, ela fez algumas correções importantes. Isso no primeiro momento, quando se criou o programa,
que se não tivesse sido feito, as dificuldades teriam sido muito pior e talvez até mesmo as denúncias ou as fraudes poderiam ter sido muito pior. E mais, a própria questão da gestão do programa em si poderia ter causado problemas para o governo, até de prestação de contas. E a Assembleia já tinha feito esse papel já de ajuste do programa, que foi feito de uma forma um pouco assodada. E agora a Assembleia vota, claro, a partir de uma iniciativa do governo, mas a Assembleia prova projetos de iniciativa que vão realmente fazer com que haja esse controle maior, né, Lucas? Esse histórico que o João Paulo fez, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, ele não é nem o primeiro passo nas correções que foram feitas pelo programa. Se a gente for olhar, analisar desde a criação da Universidade Gratuita e concomitantemente o Fundesc, né, porque os dois programas eles têm o mesmo objetivo, as duas leis elas têm o mesmo objetivo, mas se a gente for lembrar, por exemplo, já foi há um tempo atrás votada a inversão do calendário. Quando surgiram as primeiras denúncias do Tribunal de Contas, em que havia um calendário em que o aluno, depois ele primeiro fazia a matrícula, depois ele descobria se era contemplado. Esse ajuste já foi feito. Agora vem esse novo ajuste, com a criação de canais de fiscalização maiores, com a questão da análise especificamente, né? A questão da análise além da renda, do patrimônio também de quem está sendo contemplado. Eu acho que isso também é fundamental, porque a gente viu algumas discrepâncias, alguns dos casos levantados foram de pessoas que tinham patrimônios milionários e que estavam sendo contemplados. A questão de igualar os valores das parcelas, né, das mensalidades conforme os cursos. É preciso fazer justiça entre as universidades também, porque não pode uma universidade cobrar um determinado valor e uma outra cobrar um valor muito além de um mesmo curso. Então, é preciso que se criem parâmetros iguais. Ter uma comissão central nisso, ter uma comissão olhando especificamente para isso, eu acho que é extremamente salutar para o projeto. Mas eu concordo com o João Paulo, ninguém vota contra porque o programa caiu no gosto. As pessoas gostaram do programa. Análise, se você for fazer uma pesquisa de que o programa é bom, as pessoas querem acessar o programa. As regras só precisavam ser mais claras. Com o passar do tempo, elas estão ficando mais claras. O programa é bom. Tá? É ótimo e é uma oportunidade para que muita gente possa ter acesso ao ensino superior. Mas na opinião de vocês acham que ele realmente atinge a quem tem que atingir? Por exemplo, é possível ver pessoas cursando medicina, por exemplo, e pessoas que chegam a ter uma certa renda, porque aí tinha aquele outro critério de percentual em relação à renda, ou seja, e que às vezes tirava a vaga de pessoas com uma renda menor. Porque acabava contemplando que mesmo pessoas que tinham uma renda maior, mas não atingiam o percentual do pagamento ou do custo do curso, da graduação, e isso possibilitava para essas pessoas terem acesso ao programa. Mas na opinião de vocês acham que quem precisa ter acesso está tendo acesso de fato, João? Não, definitivamente não, e eu acho praticamente impossível você contemplar aí a totalidade em absoluto, não, né? Mas o percentual que é atingido ainda vai deixar a desejar, não tem dúvida nenhuma. Um problema muito sério foi a expressão criada, o programa Universidade Gratuita para Todos. Aquela expressão do todos, ela criou uma falsa expectativa em muita gente que esperava poder contar com esse programa. Jogou uma realidade que não tem como se caracterizar num projeto dessa natureza. Mas eu queria fazer uma outra observação no teu encaminhamento agora há pouco, daquilo que a Assembleia Legislativa, e aqui nós estamos falando na TVA, aqui nós estamos acompanhando, falando para um público que acompanha muito o trabalho do Parlamento Catarinense. Aliás, o que todos deveriam fazer com uma maior intensidade, né? Acompanhar o trabalho do Parlamento, do Poder Legislativo, até mais do que o Executivo, né? Porque é aí que está a fiscalização do povo. O fato do Poder Legislativo ter logo no processo ter feito aparado algumas arestas. Logo no início, vocês lembram que houve uma reação dentro da Assembleia e já foram corrigindo alguns aspectos desse programa. Tudo em virtude da pressa com que ele foi colocado em vigência. Mas, voltando à questão do atender a todos, tem muita gente que fica frustrada, né? Por não ter sido... por não ser atendida. Ainda há uma injustiça, se me permitem, ainda há uma injustiça com quem foi lesado pelo calendário do Universidade Gratuita no primeiro momento. Ainda há pessoas que tinham a expectativa de receber as bolsas,
que fizeram matrícula, portanto, pactuaram com a universidade que fariam aquele primeiro semestre com a expectativa de receber a bolsa da universidade gratuita, não receberam e estão com dívidas. Então, se é bem verdade que a Assembleia tem feito esse trabalho de correção daqui para frente, é preciso ainda olhar daqui para trás. É preciso ainda ir lá buscar quem ainda ficou com alguns problemas e sanar esses problemas que ficaram na universidade gratuita. Tem um rescaldo aí importante a ser observado. Tem gente que carrega, como muito bem disse, Lucas, carrega uma dívida em consequência disso. Né? Inclusive, existe a possibilidade de judicialização. Tem gente que fala em judicializar, em cobrar, porque realmente é aí que se fala de assodamento, né? De ter sido assodado. Por quê? Porque o governador, durante a campanha, ele diz, vou dar faculdade, eu lembro muito claramente isso, nós vamos dar acesso à universidade gratuita para todos. Isso é impossível, né? Não tem como. E não é só o governo Jorginho Melo que não conseguiria, nenhum governo, porque não tem recurso para isso. Aí, quando ele se elege, ele é chamado ali à realidade pela Secretaria da Fazenda, né? Ó, governador, não tem dinheiro para todo mundo. Vamos atender, vamos começar a criar aqui um critério para atender quem é possível atender. E aí é que está a situação, né? E aí gerou uma expectativa e as pessoas estão realmente frustradas com isso. E embora isso acabou, de certo modo, tirando um pouco do brilhantismo do programa, né? Porque é uma ideia boa. Você, de certo modo, embora não se possa negligenciar a educação básica, que é a obrigação constitucional do Estado, mas quando você tem a possibilidade também de oportunizar para as pessoas terem educação também, uma graduação, isso é importante, é um diferencial. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, vocês acham que esses novos critérios, né, por exemplo, da mudança da questão do índice de carência, que passa a considerar renda familiar, vocês acham que pelo menos um pouco mais essas pessoas que têm mais necessidade, talvez mais dificuldade de acessar a universidade pública, perdão, a universidade, no caso, paga nesse caso, vão ter um pouquinho mais de chance de conseguir ser contemplados, João? Vai ter uma margem maior, eu creio, mas nós temos também que levar em conta o comportamento da população. Por vezes, uma certa comodidade, em outras vezes, uma falta de regularidade nas suas condições de informação. Ou seja, pessoas que têm uma certa dificuldade em comprovar determinados requisitos, porque o brasileiro, como de regra, ele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em manter toda a sua documentação absolutamente em dia. Então, isso vai se perceber com o passar do tempo, que fica uma parte da sociedade acaba não sendo atendido por isso. Agora, se criou uma vigilância bastante grande. São várias instituições que vão fazer parte desta vigilância. Isso é ótimo para o governo. Isso é ótimo para o Poder Executivo, porque ele vai partilhar com todos esses a responsabilidade sobre o programa. Porque assim como a Universidade Gratuita foi criado e ele teve irregularidades encontradas, assim também quando ocorreram as denúncias, elas também foram assodadas. As denúncias também vieram carregadas de um cenário que depois não se comprovou, ou não está se comprovando dentro exatamente daquela magnitude. Que há divergência, né? O tribunal ainda sustenta aqueles números, ainda não foi nada comprovado, né? E o governo também sustenta outro número. A gente vai ter que aguardar mais lá na frente, né? O que vai acontecer. Os esclarecimentos serão dados. É óbvio que tem muita gente que entendeu, porque, afinal de contas, nós... infelizmente, aliás, a gente vive no país do jeitinho, né? Então, tira daqui, modifica um documento ali. Essa renda é fria, né? A famosa renda fria. Então, nós temos que viver, nós temos que contextualizar tudo isso, nós temos que nos colocar nesse cenário, onde nós estamos. E um programa dessa natureza, todo mundo quer buscar benefício. Sabe que eu acho que nesse aspecto que o João Paulo coloca, eu acho que a análise não só da renda per capita, mas também a análise patrimonial vai ajudar muito. Um dos casos que mais se ganhou notoriedade, né, nessas denúncias da Universidade Gratuita foi exatamente isso. Olha, você olhava para a renda da família, uma renda que para fazer um curso de medicina não era viável, mas você olhava para o patrimônio, é um patrimônio milionário. Então, sim, acho que a análise patrimonial, porque mesmo que você tenha essas chamadas rendas frias, né, você acaba utilizando desse recurso.
Então, a análise patrimonial com esse staff de controle que é preciso que tenha, acho que pode ajudar muito, mas para dizer que não vai ter nada, é melhor esperar o programa rodar. Espera o programa rodar um semestre para ver como é que vai acontecer. O que eu acho que é o mais importante, o que traz aqui também, que é reforço dos controles internos. Um caso bem emblemático. O governo trouxe aí a público a história de uma menina que não apareceu nunca, essa menina de Luzerna, e que teria sido perseguida, e aí não se sabe como é que começou essa perseguição, essa suposta perseguição, porque quiseram até em certo momento colocar na conta do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas não revelou o nome de ninguém, e que essa menina seria de uma família muito humilde, mas teria, na hora de fazer sua inscrição, colocado uma renda lá de 8 milhões, alguma coisa assim, um patrimônio de 8 milhões ou até mais. E aí se comprovou que ela não tinha esse patrimônio, foi um erro na hora da inscrição. Mas se ela colocou, mesmo que por um erro na inscrição, que ela tinha um patrimônio dessa magnitude, já era motivo para ter na hora barrado. Então veja que a importância do controle, se mostrou um pouco de falta de controle. E um dos principais pontos agora, para a gente encerrar, eu quero ouvir vocês mais um pouquinho sobre esse assunto, a partir do projeto criado, aprovado nesta semana pela Assembleia, que cria então esse controle interno, que é a criação de mecanismos para prevenir e detectar irregularidades na concessão da assistência financeira a estudantes. Aí também tem aprimoramento da transparência, com ampliação da publicidade sobre todas as etapas dos processos, com a divulgação dos valores repassados, olha que interessante, e das listas de inscritos, classificados e contemplados, respeitando, claro, a lei de proteção aos dados, fortalecimento da governança, que é a instituição de uma comissão estadual interinstitucional com representantes da Secretaria de Educação, Controladoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil, instituições universitárias, estudantes para acompanhar e fiscalizar o programa. Eu acho que deveria também ter do Ministério Público o Tribunal de Contas e não está aqui. Fortalecimento da governança, critérios objetivos de hipossuficiência, impedimentos de integridade, previsibilidade financeira, responsabilidade das universidades, ou seja, inclusão de sanções e multas às instituições que descumprirem regras ou cometerem irregularidades e restituição e penalidades. Então, vocês acreditam que está bem contemplado? Eu já divirjo um pouco da tua opinião com relação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Eu acho que, numa abrangência como essa, de várias instituições fazendo parte, é preciso ainda ter um árbitro de fora desse processo. Porque uma vez fazendo parte dessa comissão desde o início, Ministério Público e Tribunal de Contas, de alguma maneira, eles ficam impossibilitados de posteriormente fazer ser inclusive uma válvula de escape ou um balcão para receber algum pelo tipo envolvimento direto. De denúncia por ter um envolvimento direto. Se você envolve desde o início, quer dizer, como é que o Tribunal de Contas vai apontar depois algo, né? E o Ministério Público também. E convenhamos, é um senhor guarda-chuva, né? Nós temos várias instituições, por falta de fiscalização, aparentemente, nada pode escapar. Mas a gente sabe, sempre existe, né? É isso, acho que é preciso ter alguém para quem recorrer, né? Sempre precisa ter alguém a quem recorrer. Quem é que pode... A gente sempre reclama que é impossível que um juiz julgue e investigue, né? Então é preciso que tenham órgãos de controle externo também para fazer essa fiscalização. Agora, como disse o João Paulo, com tanta gente, escapar alguma coisa fica mais difícil. Mas ainda precisa ver no dia a dia isso operando, isso rodando, como é que isso vai funcionar, como é que essa fiscalização vai acontecer nas instituições também, né? Porque as instituições que vão prestar também essas informações, e no quesito transparência. Acho que é preciso que o quesito transparência também seja evoluído e tenha um acesso maior para que todo mundo possa fiscalizar, para que não tenha essa instituição sendo beneficiada ou aquela instituição ou essa ou aquela região sendo beneficiadas. Agora 30 segundos, que eu sei que já passei demais do tempo. Sua opinião, você acha que os recursos devem ser passados direto para as universidades ou para os estudantes? Direto para o estudante, né? Para o estudante, sem sombra de dúvida. Beleza, então, concordo com vocês. Intervalo, já voltamos. Esse é o Política em Foco aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos de volta com o programa de hoje. Esse é o Política em Foco, o programa que você assiste aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, que sempre traz para vocês as principais pautas em debate no Parlamento catarinense.
No primeiro bloco falamos sobre universidade gratuita e agora temos mais assuntos aqui para vocês, com a presença e participação aqui de João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV, e também Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Pois bem, a Assembleia aprovou também nesta semana, em sessão ordinária, projetos que tratam da correção e regularização dos limites territoriais entre municípios catarinenses. A medida pretende resolver disputas históricas sobre divisas municipais que afetam a arrecadação de impostos, a oferta de serviços públicos e a definição de responsabilidades administrativas. O projeto de lei de autoria da Comissão de Assuntos Municipais da ALESC atualiza os procedimentos previstos na lei estadual e o objetivo é padronizar os memoriais descritivos e incorporar tecnologias modernas de georreferenciamento, garantindo maior precisão na delimitação dos territórios. A padronização também assegura que as informações geográficas sigam normas estaduais e federais, além de ficarem mais acessíveis a órgãos públicos à população. Bom, vale destacar que a comissão é presidida pelo deputado Thiago Zilli, também lá do sul do estado, da região de vocês também. Bom, gente, o seguinte, 150 casos de municípios que querem regularizar seus limites, Lucas Casagrande. Tem vários exemplos aí, inclusive no sul do estado, né? Tem muitos exemplos. E eu incluiria, entre tantas disputas que você colocou, eu incluiria também as disputas culturais. A gente tem alguns casos também que... É aquela coisa, né? O passar do tempo com a evolução da tecnologia, você tinha antigamente mapas que eram feitos, o deputado Thiago Zilli fazia esse histórico, né? Antigamente os mapas eram feitos com cordas, o primeiro mapa, né? E aí com corda, bom, você tinha uma margem de erro gigantesca, né? Com o passar do tempo vieram os mapas, enfim, eles passaram a ter uma outra margem de erro, mas ainda era uma margem de erro bastante significativa, era uma margem de erro de aproximadamente 500 metros. Com o georreferenciamento, a margem de erro caiu para 5 metros. Então você tem aí em alguns casos, e aí cito alguns lá no sul do estado, por exemplo, Câmara de Vereadores que aprova projeto para que o município que está patrolando aquela estrada sem chão, a Câmara autoriza o prefeito, não, então tu faz o seguinte, tu passa ali 250, 500 metros do que tu acha que é o limite do município para não incorrer em um crime de responsabilidade, porque tu está patrolando a estrada de outro município. Mas, na verdade, tu pode estar patrolando a tua estrada, porque tu não sabe muito bem onde é que é o limite. Então você vai um pouquinho mais, Maracajá tem lei nesse sentido, o município de Ermo e Araranguá tem ali também uma divisa que é bastante... Tem uma estrada ali entre Ermo e Araranguá que você anda na estrada em Araranguá, ela não é pavimentada. Chega no Ermo, o município já pavimentou, mas aí depois volta a ser Araranguá e volta a não estar pavimentada. Então o Ermo já fez a parte dele, mas o município de Araranguá ainda não conseguiu fazer a pavimentação. Então são questões que acabam influenciando culturalmente, economicamente, porque paga IPTU aonde nesses casos? Então, qual é a responsabilidade de um município, qual é a responsabilidade de outro. Então, o georreferenciamento ele vai resolver essa questão, onde não houver disputa, onde os municípios entenderem da mesma forma. Não, aqui é esse município, aqui é aquele, ok, não vai ter problema. Onde ainda houver essa disputa, bom, aí é só o Poder Judiciário para resolver. E é um detalhe curioso porque teve algumas divisas, alguns limites, perdão, que foram criados em cima de rios, que depois deixaram de existir ou mudaram, viraram córrego, o córrego desapareceu. Então tem muitas histórias curiosas. Só quero lembrar que nós tivemos um caso, e aí não é limite, sim, a divisa do estado de Santa Catarina com o Paraná. Uhum. Lembram que recentemente foi encontrado lá um marco e Santa Catarina ganhou um pouco mais de território, né? A aprovação desta lei, pelo que me consta, ela surge pela minha região, pela região de Criciúma, quando tentou fazer uma alteração por causa de uma empresa que está localizada no município. Onde ela está localizada, sendo do município de Criciúma, seria uma área de preservação ambiental. Lógico, ali não poderia funcionar essa empresa. Logo, se essa empresa, se fosse adaptado esse limite do município e deixando esse município, essa empresa com esse limite em Nova Veneza, ela poderia funcionar normalmente. Então é a mesma área... Quer dizer, em um município ela é área de preservação ambiental e outra não. Agora, a curiosidade, por que aqui no município, a área ambiental ela não tem um regramento claro do que é uma área de preservação ambiental ou não? Se tem código municipal, não.
Tem essa questão um também. municipal. Tem o código de posturas e tudo mais, exato. Exatamente. Então, Exato. a legislação é diferente em um município e outro. Mas tem uma situação mais curiosa e mais abrangente ainda, que é de um clube que é extremamente conhecido em Santa Catarina, no Brasil, que é a Sociedade Recreativa Mampituba, que hoje é, para Santa Catarina, o maior clube social. O Mampituba está em 3 municípios. Você, na área dele, você entra pelo município de Cocal do Sul, você anda ao final da primeira quadra, você entra no município de Morro da Fumaça e depois, dependendo para que lado você for, você pode ir para Criciúma, como você pode voltar para Cocal do Sul. E aí você imagina, como é que vai recolher esses tributos? Pois é, eu ia te perguntar isso. No salão principal, se você consumir em um dos bares, você está consumindo no município de Morro da Fumaça. Se você consumir no outro bar, você está no município de Cocal do Sul. O cara cansa, não, mas eu vou lá em Morro da Fumaça, beber um pouquinho. Então o pessoal faz o churrasco, as churrasqueiras que estão ao ar livre, em um lado da rua está no município, no outro lado, a churrasqueira vizinha. Então, está em outro município. Então, tem muitas situações extremamente curiosas. Isso quando não tem, e aí no município de Criciúma e Forquilinha, tem o caso de um salão comunitário que está metade em Criciúma e metade em Forquilinha. E, detalhe, um dos municípios recebeu recurso para fazer esse salão. E quando foram prestar contas, aí tiveram problemas porque foi enviado o recurso para uma prefeitura que acabou construindo em outro município. A situação foi contornada, mas ela não está absolutamente legal e é isso que está sendo corrigido nesse momento. Exato. Interessante que esse pessoal não deve morrer de tédio, né? Vamos fazer um churrasquinho hoje lá em Morro da Fumaça, vai na churrasqueira de Morro da Fumaça. Vamos fazer na de Criciúma. Casos tem aos montes, assim, né? Tem uma comunidade entre Ermo e Sombrio que, historicamente, todo mundo achava que era Sombrio. Não, vamos casar na igrejinha lá em Sombrio, só que era Ermo. E aí você chegava lá, vai registrar, por exemplo, esse casamento, Ermo, mas não, mas é Sombrio. Aí você vai com um documento da Igreja Católica, não, mas como é que é Sombrio, se é Ermo, se é Sombrio, tu não sabe onde casou mais. Né? Então, assim, tem N situações como essa, são questões culturais, são questões econômicas, só que aí eu vou levantar uma outra questão, que é a questão das disputas. Existe praia, aqui em Garopaba tem uma situação de praia que tem e restaurantes famosos, que você tem ali, por exemplo, um determinado faturamento de ISS, de recolhimento de ISS, que o município não vai abrir mão para outro. E aí, quem vai resolver? Bom, quem vai resolver vai ser a tecnologia, né? Que aí a margem de erro realmente do mapa é extremamente assertiva, aí não vai ter mais discussão, mas até lá vai ter que arrolar isso na justiça. Agora, detalhe, o que foi aprovado na Assembleia Legislativa estabelece a possibilidade de um entendimento entre prefeitos e câmaras de vereadores. Tem isso, e tem que ter a participação da população, tá? A participação popular também é fundamental. Para que a mudança seja analisada, é necessário um abaixo-assinado com a adesão de pelo menos 50% dos moradores da área atingida pela alteração. Até porque mexe diretamente com a vida dessas pessoas. Então, a população passa a também ter um papel também ativo na decisão, né, de mudança ou de alteração, de qualquer alteração nessa questão municipal. E aí passa para a questão cultural também, por toda a questão histórica, né? A pessoa viveu em determinado município, então isso é extremamente importante também, né? Tem questões em municípios que tem a questão da água, a barragem do Rio São Bento, Lagoa do Caverá. Lagoa do Caverá, muito bem lembrado. Nós estamos falando aqui de situações lá do extremo sul, mas tem situações no oeste do estado, tem situações no norte. E eu me preocupo o seguinte, uma vez a comunidade decidindo, mas o limite do município ocorrendo resistência do restante da população do município, só aquela população vai ser apurada. Ou seja, esse abaixo-assinado é daquela população que está naquela região, e como é que ficará com o restante do município? O restante da população aceitará esse desejo daquela população de se emancipar, quase. De se emancipar?
Mas aí eu acho que tem Você uma tem questão... que ter a consolidação na Câmara de Vereadores local, né? Exato, passa por isso também. E eu achei também que o percentual poderia ser um pouquinho maior, não 50%, porque aí você pode ir até uma divisão. Né? Colocasse ali 70% da comunidade já é interessante, porque aí já há uma discussão maior, já há uma aceitação maior. Embora também eu acho que poderia ser ter sido um pouquinho mais específico na questão das comunidades diretamente atingidas. Porque às vezes tem famílias que moram lá na outra ponta do município. Elas não vão ter a sua vida atingida diretamente, né? Então poderia a discussão ser se voltada somente para quem realmente vai ser atingido, né? Mas enfim, se estabeleceu 50% e abre essa possibilidade. Rapidamente aqui, ó, alguns dos casos em disputa, Laguna e Imbituba, né? É um dos grandes casos. Itapirubá, Ponta Rasa e Boa Vista, né? Então tem essa situação aí. Desde 2024, o projeto foi retirado de pauta após uma reação de Laguna e segue em negociação. Em 2025 houve avanços paralelos envolvendo Imbituba, Garopaba e um acordo político-administrativo entre esses dois municípios. Imbituba e Garopaba, também há esse caso aí, Ascurra, Apiúna e Rodeio, no Vale do Itajaí, Campos Novos e Capinzal, na baliza judicial aqui que diz. Enfim, então há vários casos aqui, entendeu, que tem aí, né? Então, vários municípios, são 150 casos aqui, né, de municípios que estão nessa... O que é importante a partir de agora é que se cria definitivamente um marco legal. E quem dá a palavra final também é a Assembleia Legislativa. Tudo vai parar na Assembleia. E aí depois, claro, se algum município não concordar, vai discutir no Judiciário. Mas o papel é da Assembleia. 150 municípios estão... 150 casos. 150 casos, aliás, numa situação, em 295 municípios. É muita coisa. Você imagina... o tamanho dessa correção necessária. E hoje nós vivemos em um período de tecnologia que é muito mais simples você estabelecer limites do que até então na base da cordinha, né? No rio que deixou de existir. Então, hoje tem gente que, a gente faz brincadeira com isso, mas tem gente que dorme em um município e quando ele vai à cozinha, ele vai em outro município. Mas tem um Araranguá detalhe... tem um caso desse. Na Barra Velha, ali na Barra Velha tem um caso desse, né? A casa do cidadão está no limite. E aí o detalhe, o município não presta serviço para aquela comunidade, por entender que não é daqui. Tem uma outra questão que assim, ó, por exemplo, aí falando especificamente desse caso, e que não imagino ser diferente de outros tantos. Normalmente essa casa ela está muito longe do seu centro. Sim. E às vezes mais perto do centro do seu vizinho. Ou seja, às vezes é mais perto para o município que não é o município da casa, ir ali fazer patrulhamento de rua, recolhimento de lixo, às vezes manter um centro de educação infantil, uma unidade básica de saúde, do que o município sede. E essas pessoas acabam indo no município vizinho, que às vezes é mais próximo, gerando custo para o município vizinho do que indo... Eu tenho um exemplo desses, citando aqui em Nova Veneza, existe uma comunidade chamada de Cristo Crucificado, ela está a exatos 300 metros, o limite está a 300 metros do centro da cidade de Nova Veneza, mas ele pertence a Siderópolis, que dali onde as pessoas residem, até o centro de Siderópolis dá 18, 19 quilômetros, para 300 metros. Então, não tem lógica, né? Sim, sem sombra de dúvida. Gente, nós estamos nos aproximando do final aqui do programa. Eu quero agradecer a vocês aí, como sempre, é uma grande alegria, né, dividir esse espaço com colegas tão capacitados, tão importantes aí para o nosso jornalismo catarinense. João Paulo Messer, né, que temos uma amizade de longa data. Verdade. O Lucas, que a gente se conheceu há pouco, mas é um profissional de alta categoria, alta qualidade aí também, que faz um trabalho fantástico também. Vocês dois, o sul do estado tem gente boa, né? Como tem gente boa do sul do estado aí. Então, João Paulo Messer, um grande abraço, obrigado, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. Até a próxima. Diria que Santa Catarina tem muita gente boa, o sul também, né? Um abraço. Até Exato, com certeza nosso estado aí tem muita gente interessante trabalhando muito, né? Obrigado, viu, Marcelo? Bom, para mim é uma
honra, né, tá do lado dos ícones da nossa comunicação aqui do Estado. É um prazer enorme estar ao lado de vocês, como sempre. E estar com vocês aqui também é sempre uma grande alegria, né? Compartilhar desse espaço, debater os assuntos que fazem diferença na sua vida. Por isso, eu sempre convido a você a acompanhar esse programa, a compartilhar também os links desses programas, da programação da TVAL, que sempre traz assuntos que realmente, repito, fazem total diferença na sua vida e fazem diferença na vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar. Por isso que é importante que todos sempre acompanhem esse trabalho importante da TVAL. Ficamos por aqui agradecendo como sempre a sua audiência e é claro que nos encontramos no próximo programa. Até lá!